O que às vezes a gente encontra, minha gente, que nós vamos vivendo de um jeito tão errado, que muitas vezes nós não vamos sabendo nem mais por que a gente agiu daquele jeito ou de outro. Não é verdade? A falta de autoconhecimento é uma coisa muito triste. Porque quando a gente não se conhece, a gente também não se corrige. Se você tem uma dificuldade de autoconhecer-se, você também vai ter uma dificuldade de se corrigir naquilo que você precisa. Porque como é que você vai identificar o defeito, se você não conhece? Se você passa por cima deles o tempo todo e você não coloca a atenção no defeito que tem. O autoconhecimento, ele nos equilibra, ele nos mostra o que a gente é e ele vai também nos dando um instrumental para a gente poder começar a lidar com a gente mesmo. Muitas vezes a sua dificuldade de lidar com os outros, de conviver com os outros, é porque você ainda não aprendeu a conviver com você. Todos nós temos regras, todos nós temos um estatuto interior. Eu me lembro quando eu dava aula de antropologia, eu dizia muito isso para os meus alunos. O ser humano tem um estatuto interior. Se você não leu esse estatuto, você não vai saber manusear você mesmo. Você não vai saber lidar com você. Gente, isso aqui que nós estamos falando é igual um manual de instrução. Se você compra uma batedeira de bolo moderníssima, mas não lê o manual de instrução, o que vai acontecer? Na hora que você for fazer o bolo, você corre o risco de jogar a massa pela parede e não fazer bolo coisa nenhuma. Não é verdade? A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes nós não sabemos lidar com a gente porque a gente não lê o manual de instrução. E como é que a gente lê esse manual de instrução, que somos nós? No momento em que você tira um espaço para autopercepção. Tem uma história, no passado, os padres incentivavam muito isso. Vocês devem lembrar, vocês que têm 25 anos igual eu. A gente não podia ir dormir sem antes fazer um exame de consciência. Não tinha essa história? Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe, vai fazer um exame de consciência, menina, antes de dormir. Eu sabia lá que era consciência, só sabia que era exame. E sabia que exame era um trem muito ruim. Cada vez que a gente tinha que fazer um exame na escola, ele não gostava não. E agora ainda tem que fazer exame de consciência. Acharam aquela palavra difícil. Quase que a gente tinha que chupar uma pastilha para falar a palavra, né? Para ela deslizar certo, consciência. E aí falar essa palavra já era difícil e entendê-la muito mais. Até o dia em que minha mãe ensinou que a consciência, ela usou um termo muito simples, é uma voz de Deus dentro de nós, nos dizendo o que é certo e o que é errado. Ler o manual de instrução que é você, que você tem, também significa isso. De você nunca ir dormir sem ter pensado nas atitudes, sobretudo aquelas que foram mais relevantes. Também não vai, como é que eu bati o portão da casa? Não, não é isso também não. Você pensar tudo aquilo que foi relevante no seu dia, o encontro com aquela pessoa, a conversa que você teve com ela, a decisão que você tomou, como é que você reagiu a uma crítica, como é que você reagiu àquela piada que te chateou, enfim. Tudo isso que você examina antes de dormir é um jeito que você tem de se autoconhecer. É um jeito que você tem de acender luzes sobre a sua vida. De você começar a descobrir, será que hoje eu fui o ser humano que eu poderia ter sido? Eu pessoalmente, minha gente, fico muito preocupado com isso. Eu tenho muito medo de não ser o ser humano que eu posso. Eu tenho muitos defeitos e eu sei quais são eles, eu sei quais são os piores. Qual que é o meu esforço todos os dias? Não deixar que os meus maiores defeitos prevaleçam sobre as minhas pobres qualidades. É um esforço. Porque as minhas qualidades são muito pobres perto dos meus defeitos. Mas onde é que está o meu autoconhecimento? Em não deixar que os meus defeitos falem mais alto que as minhas qualidades. Como é que eu vou viver para fazer com que esses defeitos não sejam prevalentes? Que eles não prevaleçam sobre as minhas qualidades? No momento em que eu vou fazer o meu exame de consciência, a minha autoanálise, enfim, dê o nome que você quiser. Se eu percebi que hoje eu fui agressivo demais, se hoje eu fui mal educado, eu vou colocar a minha atenção para que amanhã, quando eu viver uma situação semelhante, eu não haja da mesma forma como agi hoje. Aí sim você está lendo o seu manual de instruções. Porque você começa a lidar com você. Como é que você vai neutralizar a sua raiva? Meu Deus, padre, eu não posso nem olhar para a cara daquela criatura. Eu também tenho gente assim.
nunca me fez nada. Mas eu olho para aquela criatura e eu tenho um mal-estar. O que eu vou fazer? Vou fingir que não sinto? Não, só que eu vou assumir isso para mim e vou fazer um exercício. Já que ela me provoca mal-estar, eu não vou permitir que esse mal-estar prevaleça. Então eu vou fazer o meu esforço para chegar próximo, para ver que ela não é esse bicho de 7 cabeças que eu acho que ela é. Vou começar a tratá-la com simplicidade, com espontaneidade, e assim aquele bicho de 7 cabeças que eu acho que é o outro vai por terra. Aí você leu o seu manual de instruções e o mais bonito, aprendeu a lidar com aquela aversão que você tinha com a pessoa. Gente, ter aversão pelas pessoas não é problema, isso é natural. Martin Buber dizia, de maneira muito bonita, um filósofo personalista, ele dizia assim: cada vez que nós nos encontramos com uma pessoa, nós construímos uma terceira. Essa terceira pessoa chama-se nós. É um eu que se encontra com um tu e gera uma terceira pessoa. O que faz a gente gostar do outro é o nós que a gente cria cada vez que a gente se encontra com ela. É o que derrama de mim e o que derrama dela, formando essa terceira pessoa. Por isso que tem gente que é tão agradável você ficar do lado dela. É porque, na verdade, você derrama com ela o que você tem de melhor. Isso chama-se simpatia. Não é que é a simpatia de colocar um troço todo babado na cabeça do menino para ele parar de soluçar, não, viu? Simpatia de ser simpático, de criar empatia. Vocês faziam isso também, esse negócio? Cuspia no negócio de cobertor e colocava na testa para parar de soluçar? Nunca vi um trem dele. Nunca vi ciência para isso, mas em todos os casos fazia isso com a gente. A empatia é essa facilidade que a gente tem de querer o outro perto. Eu olho e gosto do que o outro me desperta no momento que ele me olha também. Quando eu tenho uma antipatia, isso é, não tenho a empatia, mas tenho o contrário, que é uma aversão, uma resistência, o que na verdade está acontecendo é que eu não estou gostando do nó que foi feito. Do encontro entre os dois laços, entre o eu e o tu, tem um nó que foi dado. Nós chamamos de nós. Eu, tu, nós. Não é verdade? Este nós que nasceu, a gente não gosta. Ah, não sei não, eu não gosto daquela pessoa não. O que você na verdade não gosta é o que ela faz derramar de você. Aí você quer se afastar dela porque você não gosta do que ela tira de você. Essas são as regras, minha gente. Essas são as regras que fazem com que a gente tenha a capacidade de conhecer a gente mesmo. Quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente começa a viver com mais qualidade. Hoje, por exemplo, amanhã, hoje, sei lá, você vai se encontrar com aquelas pessoas que lhe causam antipatia. Você já vai se lembrar. O que você não gosta naquela pessoa? É o que ela desperta em você. É o nós que nasce do encontro com ela. Mas isso pode ser modificado. Pode ser modificado porque à medida em que a gente se autoconhece, a gente se controla e a gente não permite que a gente derrame para ela o que a gente tem de pior. E quando eu não me derramo naquilo que eu tenho de pior, eu começo a gostar um pouquinho mais daquela pessoa. Eu começo a superar aquela antipatia natural e às vezes, se sou sincero, se sou honesto, eu vou caminhando até mesmo para tornar-me amigo daquela pessoa. Quantas pessoas que hoje você pode dizer, são os meus melhores amigos, e que naquele primeiro momento que você encontrou, você nem gostou de ver a cara dela. O meu diretor, China, vou contar agora. China não gostava de mim de jeito nenhum. E hoje é um grande amigo que eu tenho. É um irmão que me encontra e fala, padre, eu te amo, estou com saudade de você. Coisa bonita de você ouvir de um amigo que te ama, que sente saudade de você. Mas o nosso primeiro encontro, para eu gostei dele desde o início, ele não gostou de mim. Ele não gostou de mim. Viveu um processo de antipatia que foi superado no momento em que ele teve a disposição de dar passos ao meu encontro e me conhecer. Não é verdade? Eu, pessoalmente, penso que às vezes nós perdemos tempo demais na vida com aquilo que a gente não sabe sobre o outro. Com aquilo que a gente imaginou e acha que é a verdade. Quem sabe hoje, Deus nos dê a graça de criar um autoconhecimento e também uma disposição para a gente encontrar as pessoas com um pouquinho mais de espontaneidade e simplicidade. Até semana que vem. Obrigado pela sua companhia. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre a sua vida a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.